sabe que eu estava no meu mestrado agora estudando motivação, teoria dos jogos e gestão de talentos e essa coisa de RH, sabe? No meio do mestrado de educação teve um módulo disso. E você sabe que existem teorias para falar sobre essas coisas que nós estamos falando aqui. Isso tudo é arquitetado. O pessoal do RH das empresas, eles desenham a cenourinha isso. com... A história do cenoura na frente e cenoura atrás. Eu ia falar isso, eu ia falar só da frente. Mas é isso, cenoura na frente e cenoura atrás, ela é planejada. É planejada. Essa história do batatinha frita aí, as pessoas que morrem, as pessoas que entram, é assim. Pois agora você para pensar. Aí você fala assim, não, esse cara ele é mal amado porque ele saiu recentemente lá de uma grande corporação, por isso que ele tá falando que o RH é ruim. Eu não tô falando do RH de uma empresa em específico, tá? E eu tô falando assim de uma maneira bem generalista, porque eu tenho grandes amigos de RH, também são grandes profissionais. Tô falando de uma maneira generalista, tá? E outra coisa, né? Deixar claro que a gente não tá falando que todas as empresas são igual o Round 6, que você vai morrer. Eu tô falando do mecanismo, que eu morrer seria mandar embora. Exatamente. Porque é isso que eu queria dizer agora, assim, André, ó. Você vai e contratar... nem que as empresas humilham, né? Tipo... Mas humilham, né? Mas vamos lá. 456 pessoas. É mais ou menos aquela taxa de contratados. Toda empresa contrata um monte de gente e a cada final de ciclo desliga os não adaptados, os baixa performance. Exatamente. Te faço a pergunta. São de fato baixa performance e não adaptados? Será que o processo seletivo não foi ineficiente? Porque é aí que eu ia dizer. O RH tem indicadores em cima do cangote deles para eles conseguirem trazer o recrutamento e não deixar a vaga aberta. E nem sempre eles são tão criteriosos assim. Mas eu vou te trazer um paralelo bem legal do filme. A avaliação foi feita no quê? Tipo, o cara é um falido, tá sofrendo na vida. Aguenta a porrada? Não, ou seja, não. Primeiro ele é um falido. Ele precisa do dinheiro. Agora, qual que é o próximo teste? Vamos ver se ele suporta o tapa na cara. Isso. Joga um negocinho ali e tomou o tapa na cara. Então, assim, a avaliação é muito rasa. É só se o cara quer dinheiro e se aguenta o tapa na cara. Sim. Agora, o resto, até que nível, a que força que o tapa na cara é, o quanto dinheiro ele precisa, se aqueles R$100 foi suficiente pro tapa na cara. Agora, para ele estar sujeito a levar um tiro, quanto será que é o dinheiro? Mas aí a minha crítica com... A avaliação é rasa, né? Só vai sentir no processo mesmo. Mas a minha crítica sobre a proposta de gestão de seres humanos dentro das empresas é a seguinte. Eles fazem igual esse jogo aí. Eles veem se o cara aguenta trabalhar naquele ambiente, se ele tem a cara do ambiente, o fit cultural, vamos dizer assim, do ambiente. E a partir daí, cara, se ele tem os requisitos mínimos, eles fazem a aposta. Vamos apostar sempre no cara. uma aposta. É como no filme. Eles também apostam no cara. Exato. Só que assim, na hora que o RH tá contratando e o gestor aceitou, como eles têm prazo para cumprir, eles são os caras que bate palma junto. Exatamente. Só que depois, eles são os caras que estão lá mirando para atirar no cara também, pro cara sair. As opções também não são, assim, abundantes no sentido de... Quando você vai contratar uma pessoa... Tá difícil mesmo. Assim... É esse ou esse? Aí você fala assim, pô, mas não é o ideal. Não. Mas entre os dois, o que mais se adapta, que eu acho que vai aguentar os tiros e o tapa na cara, tipo, entre aspas, Deus livre, eu não vou fazer isso. Que é a pressão, né? Mas vamos dizer assim, o que vai aguentar a pressão, eu acredito que a aposta melhor seja esse. Mas você só vai conseguir avaliar depois de quanto tempo? 1 ano. Os 3 meses de experiência te dá, vamos dizer assim, um nível 2 da chancela do currículo, da análise. É aí que daí eu também não quero transformar o episódio no Yurga, Tecnologias Yurga, mas a Yurga... Não, eu acho que tem tudo a ver, pode falar. Não, mas eu queria dizer que a Yurga tem uma proposta de fazer análises muito mais preditivas, comportamentais. Porque assim, André, a parte técnica, ela é mais ou menos assim, ninguém vai contratar um dentista que não sabe arrancar dente. Ninguém vai contratar. O básico. Ninguém vai. Então isso é muito simples, tá? Aí o que acontece? Você pega um grupo de pessoas para fazer esse tipo de avaliação de teste técnico e a parte comportamental é puro feeling. Ah, mas a gente aplica testes, mas a gente usa as empresas A, B e C. Tem várias aí que eu conheço aí. Que são testes horríveis. Que nem quem já passou pro processo da Kenobi, da Gup, sabe que é uma porcaria, cara. Você não recebe retorno, é horrível. Então, assim, eles falham no sentido de tentar identificar o candidato certo. A diferença é que a Yurga tem tecnologias
voltadas para medir o comportamento. Porque a Jurg acredita que você vai ser demitido do seu próximo emprego por questão do seu comportamento. Ponto final. E não é se o comportamento é bom ou ruim, ou se faz parte ou não da empresa. É se o seu comportamento é compatível com a sua posição e com a cultura daquela empresa. Que muitas vezes você vai se colocar numa posição de subir na posição, de ter uma gestão, e do outro lado, que é o que muita gente que está ouvindo aqui provavelmente já viveu ou vai viver, que é você se tornar gestor daquelas pessoas que eram seus colegas. Exatamente. Porque assim, vai ter um determinado momento que você vai ter que colocar na sua cabeça se você de fato quer isso mesmo, e você vai ter que ir. Será que não era melhor eu ter ficado lá com aquela vida que eu tinha? Não era melhor? Não era melhor? Mas às vezes alguém tá atrás te empurrando, né? Não, e eu acho o seguinte, tem gente que vai estar concorrendo com você, mas vai ter gente também que não tá concorrendo. E ali você vai ter que entender que certos comportamentos e posturas suas vão ter que mudar antes de você ser gestor. Às vezes o cara pensa assim, quando eu virar gestor, daí eu vou ser mais sério. Não, já tem que ser antes. Exato. Eu tava vendo um post hoje que fala assim, ninguém assume uma posição de gestão, vai fazer uma aposta com você. Jamais. Ele já te coloca na posição porque você já desempenhava a posição ele antes. já te conhece, ele já Claro. sabe como você vai se comportar, né? É muito raro É claro que existe um cair de desenvolvimento. paraquedas. Existe uma curva de desenvolvimento depois que você assume a posição, tem um monte de coisa assim. Mas assim, você já tem o perfil. Já é um comportamento esperado, claro. né? Agora, se você não tem esse comportamento, não vai aparecer pra você a posição. Não vai, né? Muito difícil. Ou seja, cara, é a velha história. Se você tá numa equipe e você quer ser o chefe de todo mundo que um dia foram teus colegas, você tem que se destacar. E se você ficar com o pensamento de falar mal da empresa, ficar criticando os outros, né? Ter as práticas que eles têm, por exemplo, de vamos lá tomar um café, não, vamos fazer uma hora de almoço mais esticada. Se você vai por esse caminho, não vai reclamar que você não tem a posição. Você precisa se comportar diferente. Que eu acho que seria o paralelo positivo de tudo isso que a gente está falando aqui, né? O cara que quer sentar na posição de liderança, ele tem que estar preparado para isso. Porque liderar é uma escola de solidão, você se sente mais sozinho, de sofrimento e de muita ingratidão, porque ninguém vai te agradecer por nada, você vai ser sempre o vilão das coisas. É o chefe, o cara que é pau na fresta, o cara pega no pé. Então assim, você vai receber todas essas cargas negativas. Qual que é o ponto positivo? Porque você sabe que você é mais útil para a companhia, influenciando outras pessoas, e porque por mais que você seja um gestor ruim, às vezes você tem a percepção que se não fosse você, seria uma pessoa muito pior, que destruiria o ambiente. Então você tá ali para ser um tampão também. Então às vezes você só é um tampão. E com o tempo você vai se desenvolvendo para você ser um cara melhor. Mas, cara, você tem que entender que essa é a jornada. Se você não tá afim, nem comece. Que é a história do jogo, né? Se você não tá afim, nem vá no jogo. Exatamente. Existe sim muito trabalho duro? Existe. Existe muito preparo? Existe. Mas existe muita sorte também, André. Muita sorte. A série mostra muito isso. Que também precisa de sorte. As escolhas que são feitas, às vezes, sorte. É pura sorte. Se ele é do jogo do vidro, o 001, ou se ele é o 456. É sorte. É 50%. Mas você veja... jogar o dado. Eu, em 2014, decidi sair da SIG para ir para a Votorantim. E eu fiquei sabendo que se eu tivesse ficado, eu teria assumido uma posição de gerência. Eu demorei 3 anos para chegar na posição de gerência na Votorantim. Você nunca vai saber. Foi falta de sorte. Não, vamos dizer, claro, eu não sei. As escolhas são feitas. Os dados são jogados. Então você veja, tem essa coisa de sorte. Eu não tive a sorte de fazer a escolha certa. Se eu tivesse permanecido lá, eu poderia ter ficado até hoje lá. Mas tem todo um não vivi as contexto. coisas que eu vivi, claro, eu sou grato por tudo que eu vivi, mas assim, às vezes a gente também não pode diminuir a posição da aleatoriedade do mundo, porque o mundo vai criar essas coisas que a gente mal espera que Você ocorram. tem que respeitar essa aleatoriedade. Tem que respeitar, você tem que respirar fundo e falar assim, cara, bola pra frente. Exatamente. Porque quando eu tava lá, eu vi, o cara que entrou no meu lugar entrou como gerente, eu falei, cara... Será que errei? Isso é a coisa que mais vai acontecer na vida das pessoas, é essa pergunta, né? Sim. Será que eu fiz certo? O grande Mário Sérgio Cortella, né? Uhum. Ele fala muito será, né? Será? É a grande dúvida. Mas eu acho que no final das contas a gente tem que... vale a reflexão pra você não ficar sofrendo por dentro, mas assim, não se apega a ela. Bola pra frente, porque a verdade é o seguinte, no Round 6 só teve 6 rounds. A gente tem 365 rounds
por ano. Todo um dia por dia. é um round, todo minuto é um round. cara, são escolhas, meu jovem. A nossa vida Padawan. tá aí. A nossa vida tá aí. É isso, então. Exatamente, pessoal. Paz. Paz para o nosso tempo. Falou, Aqui, né? pessoal. Nessa aqui. Naquela. Paz. Falou!